Agora a gente volta a falar aqui a respeito das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. E para isso, a gente recebe o professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Henrique Lucena Silva. Professor, bom dia, muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos, envio um forte abraço a todos os espectadores. A impressão que dá é que pelas movimentações, de algum modo, a gente tem um alavancar de tensões dos Estados Unidos com relação à Venezuela. O que é que está por trás disso, professor? E eu pergunto isso porque há informações de que, por exemplo, os Estados Unidos vivem uma crise de viciados em fentanil. E essa droga viria muito do México, não necessariamente da Venezuela. Quando a gente fala de outras drogas, a própria cocaína, por exemplo, Colômbia, Peru, seriam estados que trariam mais esse tipo de droga para os Estados Unidos do que propriamente a Venezuela. O que é que está pegando com a Venezuela, professor? De fato, meu caro, as informações elas são um pouco difusas, né? As mensagens, né, que são enviadas. O discurso oficial do presidente Donald Trump, né, é que ele atribui ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assim como outras autoridades venezuelanas, como Padrino López e Diosdado Cabello, como uma das pessoas que lideram o Cartel de los Soles, esses que são responsáveis por enviar drogas, né, como cocaína e outras, né, para os Estados Unidos. Como você muito bem colocou, o envio de drogas pela Venezuela é considerado relativamente baixo se comparado a outros, né, países. O que o governo da Venezuela está dizendo é que isso seria um movimento para, digamos, a desestabilização, né, do próprio governo Maduro, né, e busca por uma mudança de regime. Né? O que a gente tem de maneira concreta? Os Estados Unidos vêm realizando operações fora das águas territoriais venezuelanas na destruição de barcos, que eles atribuem que isso estaria levando droga para os Estados Unidos. O Battle Group ele está sendo reforçado agora com o novo porta-aviões, o Gerald Ford, pelo menos até o momento eu acredito que a força ela é relativamente baixa. Em que sentido? São 10 mil tropas que estão estacionadas na região, apesar de o número de destroyers, e agora com esse novo porta-aviões aumentou significativamente. Até o momento eu tenho identificado que o governo Trump ele tem um padrão, que é o seguinte: quando ele vai realizar algum tipo de ação militar contra seus adversários ou inimigos, é utilizado força aérea, o uso de mísseis de cruzeiro de forma mais restrita e pontual, como que aconteceu recentemente contra o Irã. Então, ou seja, essas 10 mil tropas elas seriam muito grandes e o tamanho do Battle Group seria muito grande para atuar contra cartéis de drogas, mas muito pequeno para realizar uma invasão da Venezuela. Então, a gente precisa observar quais são os movimentos e também quais serão as próprias mensagens que o governo da Venezuela vão colocando justamente nesse setor. Mas eu acredito que as duas figuras, como Diosdado Cabello, que o ministro da Defesa e o ministro da Justiça, o Padrino López, são figuras importantes para a gente entender toda essa dinâmica que está ocorrendo, já que inclusive os próprios Estados Unidos aumentaram o valor, né, de suas cabeças, né, passando de 25 para 50 milhões de dólares. Agora, professor, quando a gente vê as respostas de Maduro, ele começou a armar a população. Ultimamente, nesta semana, a gente também citou nos nossos telejornais que ele está fazendo exercícios militares também bem fortes por lá. Mas a última fala dele me pareceu com um certo recuo, com um certo temor. Ele que vinha tendo falas mais fortes, mais duras contra o governo Trump, parece que agora está pedindo o fim de uma guerra que ele não quer. Você acredita que, de alguma forma, Maduro quer acalmar os ânimos? Ou qual é a estratégia do governo venezuelano para que, de fato, eles sabem que vão perder caso aconteça, né, um conflito maior, professor?
Perfeitamente. A última declaração que o presidente Maduro deu, né, que ele não queria nenhuma guerra louca, coisa nesse sentido, também se deve ao fato de que a Venezuela ela não consegue fazer frente aos Estados Unidos caso eles desejam empreender uma ação militar contra Caracas, né? As opções venezuelanas elas são bastante limitadas. O que eles possuem de mais moderno são caças Sukhoi Su-30, mas a gente não tem certeza de como está a manutenção dessas aeronaves e de outros veículos vendidos como caças F-16 pelos próprios Estados Unidos. Então, toda essa ação do presidente Maduro de fato mostra um recuo. Eles informaram que passaram a cooperar mais com os Estados Unidos na apreensão de drogas, né, e de envio de informações, mas ao que parece isso não convenceu o presidente Donald Trump. O que é que a gente também pode tirar lição de tudo isso? Esses movimentos não deixam de ser também uma, digamos, resposta para o público interno dos Estados Unidos, né, que quer realmente uma ação mais dura exatamente contra as drogas, contra a cocaína, contra o caso do fentanil, né, que tem até dominado, né, algumas cidades americanas, com uma grande quantidade de overdoses, realmente se tornou um problema social. E aí a Venezuela ela virou a bola da vez justamente nessa ação, digamos também midiática, né, por parte, né, do próprio Donald Trump. Então, a gente precisa ficar observando, né, de fato, quais serão os próximos passos, mas, apesar de todos esses movimentos que o governo venezuelano tem feito, eles também declararam que a CIA está operando, né, dentro do país e que, sim, algumas ações militares podem ser realizadas contra esses cartéis que os Estados Unidos eles estão mencionando. Lembrando que a denúncia contra o cartel de Los Soles, né, e outros narcoterroristas, né, não é algo novo. Né? Quando eu já morei na Colômbia em 2010, já havia uma crítica dentro da própria Colômbia, né, e também de informações da SIRIN, que é a inteligência da Polícia Nacional, de que militares estariam também envolvidos, né, nesse envio de drogas para os Estados Unidos. Porém, a dúvida que persiste seria com relação à extensão e à quantidade de membros do governo venezuelano ligados a esse movimento. Tá certo, professor. Só ilustrando o que o senhor disse, de acordo com relatórios, né, em 2023, esse é o dado mais recente, mais de 105 mil pessoas morreram por overdose nos Estados Unidos e desse total, quase 70% por causa do fentanil, não necessariamente outras drogas. Professor Antônio Henrique Lucena, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom dia para o senhor. Obrigado à Jovem Pan pelo convite e envio um forte abraço a todos e até mais.